Fala galera do Aras Concursos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje estamos trazendo aqui para vocês várias dicas de química para quem não aprendeu nada até agora e vai fazer o Enem 2022. Essas dicas são excelentes. Não vou dizer que vai fazer milagre, que você vai gabaritar a prova, mas elas vão te ajudar bastante, ok? E para quem estudou, vamos ver se vão testar aqui seus conhecimentos com essas dicas. São, gente, 52 questões. 52 questões que eu trouxe aqui para vocês, com o intuito de ajudar aquele que não aprendeu nada até agora e vai fazer a prova de Química no Enem, Ciências da Natureza, na área de Química, e também aquele que já estudou. E vamos ver se vocês estão aí ligados. Vamos lá. Começando aqui com a primeira questão, que é só besteira mesmo. Isso aqui é só para você entender a ideia. A química é a ciência que estuda a matéria. E matéria, o que é? É tudo que existe e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem massa e volume, existe, mas não ocupa lugar no espaço, tem massa, mas não tem volume, mas não tem massa, ou tudo aquilo que não existe. Esse não existe, eu botei kkk aqui porque eu já estava sem opção para elaborar a questão, então botei mais essa letra E aí. Mas a química é a ciência que estuda a matéria, e matéria é tudo que existe e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem massa e volume. O que a química vai estudar são coisas que têm massa e têm volume. E essas coisas são chamadas de matéria. Beleza? Continuando, são estados físicos da matéria, exceto. Veja que é o basicão mesmo no início, mas vamos aprofundando, ok? Sólido, líquido, gasoso, plasma, sublimação. Qual não é um estado físico da matéria? Então, aqui é a sublimação. Sublimação não é um estado físico da matéria. Sólido é, líquido é, gasoso é e plasma também é. Uma situação especial, o plasma, como por exemplo, o que acontece no Sol e tal. Mas sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Isso é chamado de sublimação, ok? Exemplo de sólido, gelo. Exemplo de líquido, água líquida. Exemplo de gasoso, água gasosa, água no estado de vapor, ok? Então, só para ter ideia aí. Temperatura de fusão da água. A temperatura de fusão da água é 1 atm. A 1 atm é 0 graus Celsius. Isso significa que então, 0 graus Celsius é uma escala de temperatura, alright? É uma escala de temperatura. Quando nós dizemos que a temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, significa que ao chegar em 0 graus Celsius, a água ela sai do estado sólido e vai para o estado líquido, ok? Por exemplo, o gelo derrete. Ao chegar no estado sólido, ou ao chegar a 0 graus Celsius, a água sai do sólido para o líquido. O nome desse processo é fusão. Você precisa fornecer uma determinada quantidade de energia, ou seja, as moléculas vão ficar mais agitadas, a temperatura com isso aumenta e elas vão se separando, ficando mais distantes. A esse processo nós chamamos de fusão, ok? Que é a passagem do sólido para o líquido. Então você tem que saber esse conceito. Por isso você vai cair lá perguntando o que é fusão, dificilmente vai cair, mas a questão vem dizendo lá fusão de não sei o quê. Então você precisa saber o que é fusão, ok? Quanto mais fortes as ligações entre as moléculas, maior vai ser a temperatura de fusão. Por exemplo, para você fundir aí outras substâncias, essa temperatura de fusão vai ser diferente, beleza? Mais um aqui, a temperatura de ebulição da água a 1 atm. Esse 1 atm é a pressão, ok? Porque se você muda a pressão, vai mudar também a temperatura de fusão e de ebulição. A temperatura agora de ebulição da água a 1 atm é 100 graus. Isso significa que, bom, temperatura de ebulição é 100 graus, significa que nesse momento a água vai passar do estado líquido para o estado gasoso. É o momento em que a água começa a ferver, ok? Quando atinge 100 graus. Se tivermos aí uma pressão de 1 atm. Isso não serve só para água, gente, serve para todas as substâncias.
Substâncias vão ter uma temperatura de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, e uma temperatura de ebulição, que é a passagem do líquido para o gasoso. Sabia disso? Se sabia, beleza, mas lembre-se, essa aula também é para aqueles que não sabem de nada de química. Então, espero que esteja ajudando. São exemplos de propriedades gerais. Veja a palavra geral. Todo mundo tem, exceto tem e você não vai conseguir distinguir um material. Por exemplo, massa é uma propriedade geral ou uma propriedade específica? Veja, massa, eu posso ter 10 gramas de ouro, 10 gramas de prata, 10 gramas de chumbo, qualquer material, volume também. Impenetrabilidade também. Impenetrabilidade é a propriedade em que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Também é uma propriedade geral. Inércia, propriedade geral. O corpo tende a ficar parado até que uma força seja aplicada sobre ele, e também o corpo tende a ficar em movimento até que uma força seja aplicada sobre ele. Isso qualquer matéria tem. Mas existe uma propriedade específica que o Enem ama cobrar. E essa aqui é uma propriedade específica. Cada material vai ter uma densidade, ok? Uma densidade. E aí a gente vai ver agora uma questão sobre isso. Qual é a densidade de um objeto que tem massa 5 gramas? Até você entende o que é densidade e volume 10 ml. Para você calcular a densidade, você pega a densidade, pega a massa do objeto e divide pelo volume do objeto, alright? Qual é a massa do objeto? A massa do objeto, nesse caso, são 5 gramas. Qual é o volume do objeto? O volume do objeto são 10 ml, ok? Quanto é 5 gramas dividido, 5 dividido por 10? Dá 0,5. Qual a unidade que você vai usar? Grama barra, que é por ml, ok? Então, essa é a densidade desse objeto. Cada 5 gramas desse objeto, ou cada 0,5 gramas desse objeto, vai ocupar um espaço de 1 ml, ok? Então, aqui mas a alternativa está aqui, 0,5 grama por centímetro cúbico. Aí já vai uma dica também, lá no Enem, às vezes vem isso aqui, centímetro cúbico. E aí você entende que centímetro cúbico é igual a ml, é a mesma coisa, ok? Mesma coisa, 1 centímetro cúbico ml. Então, cada ml desse objeto vai pesar uma massa de 0,5 gramas, beleza? Olhe essa questão. Em vez em quando cai no Enem, e é muito fácil. Sabendo que a água tem densidade de 1 grama, claro que você vai ter que interpretar o texto lá. Aqui é o conteúdo, ok? 1 grama por centímetro cúbico, que a gente já sabe que é 1 grama por ml, é a mesma coisa. Qual dos materiais abaixo não boia na água? Quando uma coisa boia na água, quer dizer que a densidade dessa coisa é menor do que a densidade da água, ok? Então, se você vê uma questão dessa com densidade, se ligue. Se está falando alguma coisa de boiar, de flutuar, de afundar, se ligue, leia o texto, entenda o contexto. Então, qual desses materiais aqui possui uma densidade acima de 1 grama por centímetro cúbico? Apenas o alumínio, ok? O alumínio é o único material que tem uma densidade acima de 1 grama por centímetro cúbico. Logo, ele é o único que vai afundar. Se ele não boia, ele vai afundar. Os outros todos vão boiar na água, porque a densidade ela é menor. Gasolina boia na água, óleo de soja boia na água, acetona, petróleo. Esses materiais têm uma densidade abaixo da densidade da água, por isso que ele boia, ok? Inclusive, só para um detalhe aqui, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, mas quando a gente adiciona sal, quanto mais sal você vai adicionando, maior fica a densidade. Daí, no Mar Morto, ser mais fácil de você boiar do que
no mar comum daqui da gente. Porque lá no Mar Morto tem muito mais sal. Então você boia com muito mais facilidade. Próxima. Quando se está ao nível do mar, observa-se que a água ferve a uma temperatura de 100 graus. Subindo uma montanha de 1.000 metros, ou seja, na altitude, né? Observa-se que, reparem, para a água ferver ao nível do mar, a 1 atm, que é aquela pressão que a gente falou, são necessários 100 graus de temperatura, ok? Mas quando você sobe em uma montanha, o que é que acontece? Será que a água vai ferver mais fácil ou com maior dificuldade? Aí você tem que entender um conceito chamado de pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor a quantidade de ar que existe, o ar fica rarefeito e menor vai ser a pressão. A pressão atmosférica empurra as coisas para baixo, ok? E as moléculas de água, quando estão fervendo, elas tendem a subir, ok? Elas vão subir, essas moléculas de água. Para que elas consigam subir, elas têm que romper a pressão atmosférica. Como a pressão atmosférica na altitude é menor, porque tem menos ar, o que é que acontece? A água ferve a uma temperatura abaixo do que abaixo de 100 graus. A água ferve na temperatura abaixo de 100 graus, pois a pressão atmosférica é menor, ok? Então, para a água ferver a 100 graus depende da pressão. Quanto mais alto, menor a temperatura de ebulição da água. Aí uma curiosidade, se a temperatura de ebulição no topo de uma montanha é menor de 100 que 100 graus, a comida vai cozinhar mais devagar, beleza? Porque você não está atingindo a temperatura de 100 graus. A água está fervendo antes. Professor, por que que colocamos é, uma comida na panela de pressão e a panela de pressão faz com que a comida cozinhe mais rápido? Porque na panela de pressão há um aumento da pressão e aumentando a pressão, a água vai ferver a uma temperatura mais elevada e fervendo a uma temperatura mais elevada, acima de 100 graus, ela vai cozinhar o alimento mais rapidamente. Ok? Então, letra C aí. Próxima. Das misturas abaixo, qual é heterogênea? Aí você tem que lembrar da diferença de mistura homogênea e mistura heterogênea. Mistura homogênea que tem apenas uma fase. Hétero vem de diferente, tem mais de uma fase. Toda solução vai ser homogênea. Então, água e sal, homogênea. Água e açúcar, homogênea. A mistura de água e álcool, homogênea. Gasolina e álcool, homogênea. Mas o sangue, ele não é homogêneo. Ele tem suas partes, suas fases, que às vezes a olho nu nós não conseguimos identificar. Mas se você coloca numa centrífuga, você consegue identificar que o sangue não é uma mistura homogênea, é uma mistura heterogênea que tem mais de uma fase, ok? Próximo. O rótulo de uma garrafa de água mineral está reproduzido a seguir. Tem a composição química da água potável, sulfato de cálcio, aí tem a quantidade aqui, ó, 0,0038 miligramas por litro. Cada litro de água tem essa quantidade de miligramas. E bicarbonato de cálcio. Com base nessas informações, podemos concluir que a água mineral é substância pura. Gente, se para a água ser uma substância pura, teria que ser somente água. Como tem aqui sulfato de cálcio e bicarbonato de cálcio, não é uma substância pura, vai ser uma mistura, ok? Substância simples. A água não é uma substância simples. A água é uma substância composta. Lembre, H2O. Essa é a forma da água, você sabe, né? Tem um H e um O. O elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Para uma substância ser simples, tem que ter apenas um tipo de elemento. A água é uma mistura heterogênea. Você consegue ver mais de uma fase na água mineral? Não. É uma mistura homogênea, ok? Não é um sistema coloidal também, não vamos entrar em detalhes, mas a água é uma mistura homogênea, porque só tem apenas uma fase. A água mineral, beleza? Se tiver mais alguma coisa dissolvida na água, já não vai ser uma substância pura, é uma mistura. Considerando as aparelhagens esquematizadas. Essa aparelhagem 1,
e essa aparelhagem 2. Aqui, essa aparelhagem um tem uma torneira aqui, ó. Então, você pega uma mistura heterogênea de líquidos que não se misturam, ok? Dois líquidos que não se misturam. O líquido mais denso fica na parte de baixo e o líquido menos denso fica na parte de cima. Você abre a torneira, o líquido mais denso vai descer e quando todo o líquido de baixo descer, você fecha a torneira e o líquido menos denso fica em cima. Beleza? Esse processo aqui, essa aparelhagem aqui é um funil de decantação. Serve para separar líquidos que não se misturam. Já aqui, nós temos um processo simples de filtração. Para que serve a filtração? Serve para separar um sólido e um líquido que não se mistura. A gente faz isso sempre no café. O pó do café fica retido no filtro e o líquido, a parte que se misturou, passa pelo filtro. Beleza? Então, a aparelhagem um pode ser utilizada para separar água e gasolina. Aí vocês têm que lembrar, água e gasolina se misturam? Não se misturam. Logo, são dois líquidos que não se misturam. A água vai ficar embaixo, a gasolina vai ficar em cima. Então, a água vai descer e depois fecha a torneira, a gasolina vai ficar separada da água. Então, esse item aqui é verdadeiro, ok? Esse segundo item de filtração pode servir para quê? Separar água e areia, ok? Exemplo mais comum. Dá para separar água e sal na filtração? Não, porque o sal dissolvido na água também vai conseguir passar aí na aparelhagem. E esse item um também dá para separar água e óleo, o item um, beleza? Que o óleo vai ficar aí em cima, a água embaixo e a água vai descer. Olhe um exemplo de processo de separação de mistura que caiu no Enem. Bom, aqui tem um texto, não vamos nos estender muito, mas olha a pergunta. Essa técnica considera dois processos de separação de mistura, sendo eles, repare o que a questão está dizendo. A composição química do LCC, que ele fala anteriormente, é parecida com a do petróleo e suas moléculas, por suas características. Interagem formando agregados, ó. Formação de agregados com o petróleo. Agregados é quando as substâncias se juntam, formando esses agregados. Para retirar os agregados da água, os pesquisadores misturam o LCC com nanopartículas magnéticas. Então, são dois processos para separar essas misturas, para retirar aí esse LCC, ok? Com os agregados ali do petróleo. Quais são esses processos? O primeiro é a formação de agregados e o segundo é a utilização de nanopartículas magnéticas. Aí você olha aqui nas alternativas, essa questão é do Enem mesmo. Viu? Olha aqui nas alternativas, tem duas alternativas que está falando de magnetização e separação magnética. Então vai ser uma dessas duas. Só que esse processo de formação de agregados é justamente o processo chamado de floculação, ok? Forma flocos e a separação magnética é você ter ímãs que atraem materiais que têm ferro. Então, você consegue separar. Então, dois processos de separação de mistura. Quando falou alguma coisa, coagulação, formação de flocos, formação de agregados, floculação. Separação magnética é quando tem um ímã que você atrai algum material que tem ferro. Ok? Questãozinha aí de boa, tranquila. Daria para entender até mesmo pelo texto, que essa é a questão do Enem. Bom, uma outra, agora que já saindo um pouco aí de processo de separação de misturas, entrando nos modelos atômicos. Aqui vem falando da lei da conservação da massa de Lavoisier, fala que essa lei, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos, e essa teoria pode ser explicada pelo modelo atômico de Dalton. Entre as ideias de Dalton, a que oferece explicação mais apropriada para a conservação das massas de Lavoisier, aí tem algumas ideias que são de Dalton, ok? Os átomos não são criados, destruídos ou convertidos. Mas qual é a ideia aí dessa A, B, C ou D ou E que explica a lei da conservação das massas? A massa dos reagentes de uma reação química é igual à massa dos produtos.
Essa lei, conhecida também como na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma, é a lei da conservação das massas. Se a massa é igual à quantidade de átomo, inicialmente e no final também é igual. Então, dessas ideias aí de Dalton, a que explica a lei da conservação das massas é que os átomos não podem ser criados de acordo com Dalton, nem podem ser destruídos de acordo com Dalton, ou convertidos em outros átomos. Hoje já sabemos que isso pode, mas para Dalton, naquela época, ele achava que não. E isso explicava a lei de conservação das massas de Anthony Laurent Lavoisier. Ok? Outras coisas aqui importantes, deixa eu ver se tem. Aqui está falando de outros detalhes que a gente vai ver mais adiante. Ao longo da história, da evolução do estudo do átomo, diversos modelos atômicos foram propostos. Veja, o primeiro modelo atômico baseado na ciência foi de Dalton. Ele dizia que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, que os átomos de um mesmo elemento tinham a mesma massa, mesmo tamanho. Átomos de diferentes elementos tinham diferente massa, diferente tamanho. E as reações químicas nada mais eram do que uma reorganização dos átomos, ok? Era isso que Dalton dizia, a ideia dele. Mas essa ideia foi avançada e Thomson criou um novo modelo atômico. Para criar esse novo modelo atômico, Thomson fez algumas experiências que nós não vamos discutir aqui, que o objetivo é passar dicas. E uma das principais coisas que Thomson descobriu foi o elétron, que é a primeira partícula subatômica descoberta, o elétron. E os elétrons são partículas de carga negativa, ok? Então, qual é a alternativa aí correta que explica um pouco do modelo de Thomson? Os elétrons têm caráter corpuscular, vamos deixar aí, toda a matéria é formada por partículas extremamente pequenas, no centro do átomo existe um núcleo, Thomson não falou de núcleo ainda, a gente vai descobrir já. O elétron se movimenta ao redor do núcleo em órbitas circulares. O átomo é construído por cargas positivas e negativas. Bom, essa é a certa. Por quê? Porque Thomson descobriu que existia cargas negativas. E já que essas cargas negativas estavam no átomo, Thomson deduziu que os elétrons, que eram negativos, estavam ligados a algo positivo do átomo. Então foi essa descoberta importante. Mas quer lembrar de Thomson, lembre que ele descobriu o elétron. E lembre-se que o elétron é um elemento, ou é uma partícula de carga negativa. Os alunos saem do ensino médio sem saber isso. Aí chega na prova, se lasca. Quinto, 15ª. O átomo de Rutherford foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. A eletrosfera é a região do átomo que, o que foi que Rutherford descobriu? O núcleo do átomo, ok? Depois foi descoberto que dentro desse núcleo tem prótons e nêutrons. Prótons são partículas de carga positiva e nêutrons, partículas sem carga. Isso foi depois de Rutherford, ok? Mas a eletrosfera, que é uma região onde ficam os elétrons, também foi descoberta ali por Rutherford. A eletrosfera é a região do átomo onde contém as partículas de carga negativa, que são os elétrons. Vocês já sabem que os elétrons são negativos, ok? Os prótons são positivos e os nêutrons não têm carga. E para a prova de química, sem saber disso, é um tiro no pé. Questão 16. Falando agora de um outro modelo atômico, que é a sequência. Veja, Dalton, átomo, uma esfera maciça, indivisível, indestrutível. Thomson descobriu o elétron. Rutherford descobriu o núcleo do átomo e que o átomo tinha uma eletrosfera, a região onde estão os elétrons. Bohr, ele aperfeiçoou o modelo atômico de Dalton, ok? E ele disse que o átomo tinha um núcleo, que a gente já sabe que dentro desse núcleo tem cargas positivas, que são os prótons, e partículas sem cargas, que são os nêutrons. E Bohr disse que a eletrosfera estava dividida em níveis de energia. Cada nível tem uma quantidade de energia, ok?
Mas aí, olha o que a questão fala aqui. Ó. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos. Isso se chama teste de chama, ok? Ao introduzir uma pequena quantidade de material em uma chama de bico de Bunsen. É uma chama normal, como se fosse um fogão, só que o bicozinho é chamado bico de Bunsen. Em seguida, observar uma cor emitida. Quando um átomo ele é excitado, gente, um elétron, o elétron aqui está no seu nível natural. Quando um átomo recebe energia de fora, esse elétron fica excitado e salta para um nível mais energético, ok? Cada nível que tem uma quantidade de energia. Quanto mais distante do núcleo, mais energético é o nível, beleza? Quando esse átomo salta, é porque ele recebeu muita energia. Só que ele fica com muita energia. Então, ele quer voltar para o seu estado original. E ele volta. E ele emite essa energia que recebeu, ok? Então, quando o átomo... E essa energia que ele recebeu, muitas vezes ele emite na forma de luz, ok? Então, por isso que ele diz, a cor observada pode emitir uma cor verde, amarela, tal, tal, tal. É decorrente de quê? Aí tem a letra D e E que pode ficar dúvida. Transição eletrônica do nível mais externo para outro mais interno. Veja, quando é que ele emite luz? Quando ele volta. Ele está no mais externo e volta para o mais interno. Ok? É essa a alternativa correta. Lembre-se desse detalhe do átomo de Bohr. Esse átomo de Bohr explica, por exemplo, os fogos de artifício. Por que que eles emitem aquela luz? Porque os elétrons estão sendo excitados, estão indo para níveis mais energéticos e quando retornam, retornam aí emitindo aquelas luzes bem interessantes, ok? Qual é o erro da letra E? Está falando que a promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental para níveis mais energéticos. Nesse caso, é o momento inicial, quando ele salta. Mas aí ele não emite luz, ele só emite luz quando ele retorna para o seu nível de origem. Também foi uma questãozinha do Enem. Bom, isótopos. Interessante vocês saberem isso. Isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Por isso, são átomos do mesmo elemento químico. Vou dar um exemplo aqui. Carbono. Aqui em cima, a gente coloca a massa do carbono. É o número de massa, soma de prótons e nêutrons, ok? Outro carbono, número de massa 14. Professor, mas por que que eles são carbonos se tem massas diferentes? Porque o número atômico, que é o número de prótons, esse de baixo, é igual, ok? Então, eles são isótopos, têm o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo elemento, mas a massa, o número de massa é diferente, ok? É isso que está explicando aí. O magnésio tem Z igual a 12. Esse Z, isso aqui só é um exemplo, viu, gente? Só é um exemplo. Esse Z aí é o número atômico, ok? Quer dizer que ele tem 12 prótons. E possui isótopos de número de massa igual a 24, 25, 26. Então, vou botar aqui, ó, um magnésio, outro magnésio e outro magnésio. São três isótopos, beleza? Todos os magnésios têm o mesmo número atômico, que é o número de prótons, ok? Prótons, que está lá no núcleo, como a gente já comentou. Partículas de carga positiva. Esse número atômico é o que identifica cada elemento. Mas eles têm número de massa diferente. Esse tem 24, esse tem 25 e esse tem 26. Portanto, eles são isótopos, ok? Portanto, eles são isótopos. Aí pergunta, os isótopos de magnésio possuem número de nêutrons? Esse número aqui, gente, ó, vou explicar a vocês rapidinho. Esse número aqui, por que que aqui é 26? Porque esse átomo, ele tem 12 prótons e o que falta para os 26 é a quantidade de nêutrons, 14. Porque esse número de massa, é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. 14 mais 12 dá 26.
Então, para eu descobrir quantos nêutrons tem, basta eu pegar o número de cima menos o de baixo. 26 menos 12, 14 nêutrons, ok? Esse número de cima é prótons mais nêutrons. Aqui, 25 menos 12, 13 nêutrons. E aqui, 24 menos 12, 12 nêutrons. Beleza? Então, é assim que você descobre a quantidade de nêutrons que tem em um átomo. Pega o número de massa menos o número atômico. Ok? Porque número de massa é a soma de prótons mais nêutrons. Gabaritos aqui é a letra C. Próxima. A eletronegatividade, que conceito importante que vocês precisam saber. A eletronegatividade é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Os três elementos mais eletronegativos são, vocês têm que saber desse aqui, ó, FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. São os três elementos que mais atraem elétrons, ok? Ah, por que atraem elétrons? Não dá para a gente explicar aqui, porque não é o objetivo. Mas quanto mais esses átomos são os que mais atraem elétrons, ok? Que mais atraem elétrons aqui. O mais que atrai é o flúor, depois o oxigênio, depois o nitrogênio, ok? Aí, lembrem desse conceito de eletronegatividade que a gente vai voltar já. Os átomos realizam ligações por quê? Porque gostam, porque querem, porque ficam mais fortes, porque ganham, querem ganhar prótons, ou porque quando realizam ligações ficam estáveis. O objetivo dos átomos fazerem ligações é ficarem estáveis, ok? Com a menor energia possível. Quem tem muita energia quer liberar. A ligação iônica ocorre com, gente, iônica ocorre com doação e recepção de elétrons. Um átomo doa e outro recebe. Então, vai ocorrer aqui, lembre-se disso, de um metal mais um ametal, ok? Tem até uma musiquinha na ligação iônica, é fácil de entender. Metal vai doar e o ametal vai receber. Metal doa elétron, ametal recebe. Por exemplo, o Na+, ele é Na+, porque ele doou um elétron. Quem doa carga negativa fica positivo. E Cl- é um, ele é Cl- porque ele recebeu um elétron. E quem recebe carga negativa fica negativo. Na mais e Cl menos é NaCl. E NaCl é um composto iônico, ok? É um composto iônico, formado por ligação iônica. Porque aqui tem um íon, que é uma carga positiva, e aqui tem outro íon, que é uma carga negativa. E eles se atraem e ficam juntos. Então, ligação iônica ocorre com doação e recepção de elétrons. Se tiver um metal lá e um ametal, você já desconfia que é ligação iônica. As ligações covalentes ocorrem com compartilhamento de elétrons. Isso tem uma explicação, mas não dá para a gente. Aí você tem que lembrar o exemplo mais comum, a água. A água, cada traço desse é um par de elétrons compartilhada. Essa é a fórmula da água. E esse par de elétrons aqui que sobrou não está compartilhado, esses quatro elétrons. Essa é a fórmula da água. A água compartilha elétrons. É uma ligação covalente. Aqui que forma uma molécula, ok? A água é assim. Bom, próximo. Dos compostos abaixo, qual realiza ligações covalentes? Olha, aqui temos um metal e um ametal, um metal e dois ametais, um metal e um ametal, um metal e um ametal. Temos aqui água, que é o hidrogênio e o oxigênio. Nós temos aqui a água realiza ligações covalentes. Não esqueça disso, beleza? Qual dos compostos dentre as moléculas abaixo é apolar? Voltando aqui, ó, toda molécula que for iônica, ou toda substância que for iônica, vai ser polar. Vai ter um polo positivo e um polo negativo, ok? Por quê? Porque isso é natural. Moléculas ou substâncias que são formadas por ligações covalentes podem ser polar ou apolar. Aqui eu tenho uma dica para vocês. Se forem dois átomos iguais, vai ser sempre apolar. Pergunta aqui, na verdade tem um não aqui, gente. Qual entre as moléculas abaixo é polar?
Pronto, resolvi. Qual das moléculas abaixo é polar? Que é só uma. No caso, é a água, ok? Você tem que lembrar, você tem que lembrar que a água, ela é polar. A água é polar. A água é polar. Lembre disso. A água é polar. O- E não vou explicar por quê, mas o hidrogênio, toda vez que tem duas substâncias iguais, vai ser apolar. Ou dois elementos iguais vai ser apolar. E toda vez que tiver só carbono e hidrogênio, é apolar, ok? Aqui só tem carbono e hidrogênio. Então, é um composto apolar. Mas o que você tem que lembrar, a água é polar. Isso é muito importante, eu já explico por quê. Substâncias lipofílicas. Olha o nome, lipo vem de lipídios, óleos e gorduras. E fílico é que tem atração por lipídios, ok? Lipofílico. Então, a água, ela é polar. Quem é polar tem atração por moléculas polares. Polar se mistura com polar. Apolar com apolar. A água tem aversão a lipídios, a óleos, gorduras. Ok? Então, a água é uma substância lipofílica. Ok? Então, substâncias lipofílicas têm atração por água? Não. Atração por lipídios, ok? Então vamos pensar. Lipofílica, você pensa em óleo. Hidrofílica, água, ok? Água é hidrofílica. Substâncias polares são hidrofílicas, que se misturam com a água. Substâncias apolares são lipofílicas, não se misturam com a água, beleza? Se misturou com lipídios. Também pode ser chamado de lipofóbica. Uma substância lipofóbica é quando ela tem fobia de lipídios, se mistura com a água. E uma substância também pode ser chamada de hidrofóbica, quando ela tem fobia de água, se mistura com lipídios. Então, lembre, a água é polar, os lipídios são apolares. Polar se mistura com polar, apolar com apolar. Ok? Isso cai de rodo nas questões. Bom, aqui tem uma questão também, foi do Enem. Olha que questão interessante. Para serem absorvidos pelas células do intestino humano, os lipídios ingeridos precisam ser primeiramente emulsificados. Nessa etapa de digestão, torna-se necessária a ação dos ácidos biliares, visto que os lipídios apresentam a natureza apolar, aqui é apolar, e são insolúveis em água. Então, eles precisam se misturar com a água. Esses ácidos, no processo, atuam no processo de modo A. Gente, olha, como eu falei, tem uma substância polar, tem uma substância apolar. Substância polar se mistura com polar, apolar com apolar. Mas existe um conceito, que é o conceito de tensoativos. Anotem isso, que isso cai todo ano. Tensoativos um tensoativo é uma substância que ela tem um lado polar, ok? E um lado apolar, ok? O lado polar vai se misturar com substâncias polares. E o lado apolar vai se misturar com substâncias, ou o lado apolar com apolares, o lado polar com polares. Por exemplo, água e óleo se misturam? Não, porque a água é polar, lembre disso, e o óleo é apolar. Mas se você botar detergente dentro, o detergente, ele tem um lado polar e um lado apolar. Ele é um tensoativo. Ele consegue emulsificar, ou seja, juntar os dois. Então, quando os ácidos aqui, eles conseguem misturar os lipídios com a água, eles estão agindo como detergente. Então, pense sempre, detergente, sabão, são tensoativos. Tem um lado polar e um lado apolar. O lado polar se mistura com a água e o lado apolar se mistura com os lipídios. Ok? Por isso que o detergente e a água conseguem remover gordura do prato. Continuando. A principal característica dos ácidos, de acordo com a Arrhenius, é, ó, gente, ácido libera H3 ou simplesmente H+. A questão pode trazer aí H+. Quanto mais ácido for um ácido, mais H+ ele vai liberar. Quanto mais forte for um ácido, mais H+ ele vai liberar. Mas esse H+ pode ser representado como H3O+, ok? As bases são contrárias ao ácido, ok?
Então, o que é que as bases liberam? As bases liberam OH- na presença de água, ok? Então, você vai pensar H+, ácido, OH- base, beleza? Lembrando que H+ pode ser H3O+. Dos ácidos abaixo, qual é o forte ou qual é o fraco? Aqui você tem que conhecer, mas lembre-se, lembre-se, a HCl é um ácido forte. Lembre-se desses. HCl, HNO3 é forte. H, aqui é H2SO4. Acabei repetindo, que eu quero que vocês lembrem. H2SO4 também é forte, ok? HClO4 também é forte. O único fraco é o ácido carbônico, esse aqui. E ele se separa e forma água e CO2. Esse é um ácido muito fraco, ok? É um ácido instável. Ele forma água mais CO2. Então, professor, dá tempo estudar tudo hoje? Não. Se quiser dar uma olhada nos ácidos, dê uma olhada neles aí. Mas lembre-se, ácido clorídrico está na sua barriga, é forte. Ácido nítrico, forte. Ácido sulfúrico, esse aqui que eu escrevi, forte. Ácido perclórico, também forte. Agora, o ácido carbônico é um ácido fraco e ele libera, ele se desintegra e forma CO2 e água, ok? Então, possa que caia alguma coisa aí sobre o ácido carbônico, é o ácido que está dissolvido ali na água com gás, beleza? Se dissolve na água com gás, por isso que tem aquelas bolhas que são o gás carbônico aqui liberado. Das bases abaixo, qual é uma base fraca? Olha, você tem que saber isso aqui. NaOH é uma base forte, CaOH é uma base forte, KOH é uma base forte, LiOH é uma base forte. Agora, MgOH, epa, é uma base fraca, é o leite de magnésio, hidróxido de magnésio. Então, essa é uma base fraca. Mas lembre que Na, Ca, K e Li formam bases fortes, e isso sempre cai. Uma solução tem pH igual a 7. Isso quer dizer, olhe, pH pode ir de 0 a 7, de 7 a 14, a 25 graus, ok? pH de 0 a 7 para cá é ácido. Quanto mais perto do zero, mais ácido vai ser, ok? Um pH 7 é um pH neutro. Neutro, nem é ácido, nem é base. Um pH de 7 a 14, quanto mais perto de 14, é mais base, beleza? É mais base. Então, uma solução de pH 7 tem pH neutro. Aí você tem que lembrar que as bases têm característica de liberar OH- e os ácidos de liberar H+ ou H3O+, que é a mesma coisa, ok? Então, quando um pH é 7, quer dizer que tem a mesma quantidade de H+ e de OH-. Nenhum dos dois vai se destacar. Se o pH fosse abaixo de 7, é porque tinha mais H+, ou seja, o meio estava ácido. Se o pH for acima de 7, é porque tinha mais OH-, estava, pH estava básico, beleza? Não esqueça isso aí pode cair. Aí uma questão que acho que caiu no Enem também. Uma dona de casa colocou peixe na geladeira. Passaram-se alguns dias e ela notou que o congelador estava com forte cheiro de peixe. Ela retirou o peixe e lavou o congelador com água e sabão. No entanto, o cheiro ainda permanecia. Sabendo que o cheiro do peixe é proveniente de compostos orgânicos chamados aminas, que têm caráter básico, o que a dona de casa poderia utilizar para substituir água e sabão e ter um melhor resultado? Veja, o ácido e a base são compostos opostos. Então, um ácido pode neutralizar uma base, e uma base pode neutralizar um ácido. Se o problema ali do cheiro é de uma amina, que é um composto básico, o que é que você vai colocar? Uma substância que seja ácida. Água sanitária extremamente básica, detergente básico, soda cáustica básica, leite de magnésia básico. O único ácido aqui
É o vinagre, que é formado de ácido acético, ok? Questãozinha aí tranquila. Então, se você tiver alguma coisa que for um ácido para neutralizar uma base para neutralizar um ácido, lembre dessas coisas. Poderia ser limão, poderia ser um suco de abacaxi, alguma coisa que seja ácida, beleza? Continuando. Qual dos compostos fornecidos abaixo, se dissolvido em água, forma uma solução com pH maior que 7? pH maior que 7, gente, é um pH ácido, ou básico, ok? pH acima de 7 é básico. Então, você vai lembra que eu falei aqui desse ácido, H2CO3, ele é um ácido fraco. Aqui nós temos sais. Esse sal aqui é muito importante. E ele vai deixar o pH básico, vai deixar um meio mais básico. Por quê? Porque essa base aqui, ou esse sal aqui, é formado por uma base forte e um ácido fraco. Então, lembre-se desse sal, carbonato de cálcio, CaCO3. É um sal básico, ok? Porque ele é formado de um ácido fraco e uma base forte. Mas o importante é você lembrar que ele é um ácido básico, ok? Não esqueça disso. Um ácido básico. Porque sempre cai. Ah, se ele é um ácido básico, ele pode neutralizar alguma coisa que é ácida. Então, por exemplo, tem um derramamento de ácido numa estrada. A estrada está lá toda ácida. Aí pode jogar carbonato de cálcio para neutralizar essa acidez. Sabe-se que a chuva ácida é formada pela dissolução na água da chuva de óxidos ácidos, que nós estamos falando agora de óxidos. São elementos que estão ligados aí ao oxigênio, ok? Presente na atmosfera. Entre os pares de óxidos relacionados, qual é constituído apenas por óxidos que provocam a chuva ácida? Lembrem-se desses dois aqui, gente, ó. São óxidos que provocam a chuva ácida, CO2 e SO3. Eles reagem com a água lá em cima e formam ácidos. Ácido carbônico e ácido sulfúrico. Lembrem desses dois. São óxidos ácidos, beleza? Vamos dizer que tem a chuva. Se você quisesse neutralizar esse óxido ácido que contaminou alguma coisa está ácida, você poderia usar o quê? Carbonato de cálcio, CaCO3, porque é um sal básico. Alguns solos apresentam um certo grau de acidez, o que torna pouco adequado para o plantio. Para reduzir essa acidez, poderia ser misturado ao solo a seguinte substância. Também lembrem desse carbonato ou óxido de cálcio. É um óxido básico. Ele é básico, ele serve para neutralizar a acidez, ok? Ele serve para neutralizar a acidez. Beleza? Esse óxido é muito importante. Então, ele pode ser jogado também lá no solo para neutralizar. Beleza? Quantas vezes a massa da molécula da glicose é maior que a massa ou que a da molécula de água? Bom, primeiro você tem que descobrir a massa da molécula da glicose. Aqui temos a fórmula da glicose. C6, vou botar assim, para ficar mais fácil, H12O6. Ok? Como é que eu descubro? Aí foi dadas as massas atômicas, ó. Foi dadas as massas atômicas. Do C é 12. 12 vezes 6, tá? Do C são 12, né? 12 vezes 6 dá 72, né? 12 vezes 6 dá 72. Foi dado aí. Então é fácil de você calcular. 72. Cada C vale 12. Como tem 6, fica 72. Cada H vale 1. Então aqui fica 12. E cada O vale 16. 16 vezes 6 dá 96. Aí você vai agora somar, ok? Quiser saber a massa molecular, a massa de uma molécula, viu? É 96 mais 12 mais 72. Isso dá 180 U. Isso é para uma molécula, ok? Se fosse para um mol de molécula,
um mol, um mol de molécula, que é um mol é uma grande quantidade de moléculas, seria 180 gramas por mol. Mas isso aí a gente fala já. Bom, e da água? H2. E ó, o H são 2 porque cada H é um e o O são 16. Quando soma, dá 18. Então, eu quero 18U, que é a unidade de massa atômica, que é a unidade que se calcula a massa de uma molécula. Como a água tem 18 e a glicose tem 180, a glicose é 10, a massa molecular da glicose é 10 vezes maior do que a da água, porque 10 vezes 18 dá 180. Qual a massa molar? É a massa de um mol, gente. Ok? Do H2SO4. Esses dados, se precisar, a questão tem que dar. Você não precisa decorar, não, viu? Qual a massa molar do H2SO4? Você pega H, são dois Hs. Cada H vale 1, então dá 2. S, só um S, vale 32. E O4, são 4 Os, né? Cada O vale 16, 16 vezes 4 dá 64. Somando aqui, dá 98. Como é massa molar, é a massa de um mol, que é uma grande quantidade de moléculas. Então, 98 gramas por mol, ok? Esse é o resultado. 98 gramas por mol. Isso aqui dá até margem para você criar uma regra de 3. 98 gramas tem um mol. 2 mols tem quanto? X. 1000 gramas tem quanto? X. E assim vai, ok? Olha lá, quantos mols existem em 1000 gramas de água? Nós já vimos que a massa molar da água deu 18 gramas por mol. Então, quer dizer que é 18 gramas para 1 mol, ok? Como agora eu tenho 1000 gramas, eu boto grama embaixo de grama. Vou fazer regra de 3. 1000 gramas para quantos mols? X. 18 vezes X dá 18x. Você multiplica cruzado, viu? 18x. 1000 vezes 1 é igual a 1000. Isso aqui é a equaçãozinha do primeiro grau. Então, você pega esse 18 que está multiplicando e passa para o outro lado dividindo. E fica x igual a 1000 dividido por 18. E 1000 dividido por 18 dá 55,5555. Isso dá gabarito aqui, letra C. Ok? Então, mol é uma grande quantidade. Cada mol, cada quantidade dessa, que é 6 vezes 10 elevado a 23, mas não é o caso, moléculas de água tem 18 gramas. 1000 gramas tem quantos mols? E aí você calcula aí que tem 55,5 mols, só usando regra de 3, ok? Em uma solução saturada temos... Solução saturada, existe um limite, gente, para dissolver um material, um solvente, um soluto num solvente. Por exemplo, existe um limite para dissolver sal em água, não é toda a quantidade de sal que dissolve em água. Esse limite se chama solubilidade ou coeficiente de solubilidade. Quando a substância, ou quando temos uma solução que foi dissolvido o máximo, nós dizemos que a solução é saturada, ok? Quando a solução é saturada, ela pode ou não ter um corpo de fundo. O que é o corpo de fundo? É ficar alguma coisa sem dissolver. Ali não dissolve mais, ok? Vamos lá, uma solução saturada, pouco soluto em relação ao solvente? Não. A quantidade de soluto e solvente equivalente? Não. A quantidade, ó, que letra D, quantidade máxima de soluto dissolvido sendo estável na presença do soluto não dissolvido. Então, o que é uma solução saturada? Que é a quantidade máxima de soluto dissolvido. Só para você entender. E se puder dissolver mais, como é o nome da solução? Insaturada, ok? Se puder dissolver mais, a solução é chamada de solução insaturada. Bom, em uma solução aquosa iônica,
o soluto forma com as moléculas um sistema. E, gente, se é solução, tem que ser um sistema homogêneo. Então, você já elimina aqui, ó, uma, duas, duas alternativas. Se é uma solução iônica, vai conduzir aí eletricidade, ok? Solução iônica que conduz corrente elétrica, beleza? Soluções iônicas que conduz corrente elétrica. Se é uma solução, não pode ser separada por filtração. E se é uma solução, também não pode ser separada por filtração. Então, temos aí um sistema homogêneo e substâncias iônicas, assim, olha, substâncias iônicas dissolvidas na água, sais, ácidos e bases conduzem corrente elétrica, beleza? São bons condutores quando dissolvidos em água. Uma solução foi preparada com 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual é a concentração da solução final? Gente, concentração, seja qual for, vai ser a quantidade de soluto, que é aquilo que vai ser dissolvido, dividido pelo volume do solvente, beleza? Como aqui está dando, quer saber em gramas por litro, ó, você vai pegar a massa do soluto, que são 4 gramas, e dividir pelo volume do solvente, não, volume da solução, 2 litros. 4 dividido por 2 dá 2 gramas por litro, ok? Então, o gabarito aqui, letra A, 2 gramas por litro. Pegou a massa, dividiu por volume, só isso. Se fosse mol ao invés de massa, lembra que a gente aqui conseguiu converter 1.000 gramas para mol, ok? Então, era 1.000 gramas, a gente descobriu a quantidade de mol. Se fosse mol ao invés da massa, a gente ia usar a quantidade de mol, dividir pelo volume, ia dar 2 gramas, ou 2 mols por litro, seria essa a concentração, ok? Evapora-se o solvente de 250 ml de uma solução aquosa de MgCl2 de concentração 8 gramas por litro. Quantos gramas de soluto são obtidos? Observe, tem uma solução que tem 8 gramas por litro. Foi evaporado aqui só o solvente, só a água. Vamos pensar só na água. Só o solvente dessa solução. Quantos gramas foram obtidos? Aí você tem que aprender a trabalhar com unidades, papai. Está dizendo aqui que é 8 gramas de solvente para cada litro. Para um litro. Um litro não são 1.000 ml? Eu vou usar aqui 1.000 ml. Né? 1.000 ml. Que é a mesma coisa de um litro. Por que que eu estou usando 1.000 ml? Porque eu quero saber agora quanto de solvente tem em 250 ml. Bota aqui 250 ml. Tem quanto de solvente? X. E X é só para você. Olha, aqui é 4 vezes menos. Ó. Aqui é 1.000, aqui é 250. Dividiu por 4. É só dividir por 4 aqui também. 8 dividido por 4. X é igual a 2. Ok? Mas se você quiser, é só multiplicar por cruzada. Pegar 8 vezes 250. Ou 1.000 dividido por x. Ou 1.000 vezes x dá 1.000x. Multiplica aqui cruzado, né? 1.000. Eita. Tá assim mesmo. 1.000x é igual a 8 vezes 250. 250 vezes 8 dá 2.000. Igual a 2.000. O 1.000 tá aqui, vai passar para o outro lado dividindo. X é igual a 2.000 dividido por 1.000. X é igual a 2. Ok? Isso aqui vai passar para cá dividindo. E fica o x sozinho, x é igual a 2. Então é a alternativa D. Mais uma, em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Gás queimando uma boca. Bom, com relação aos processos, é correto afirmar. Gente, processos podem ser exotérmicos ou endotérmicos. Exotérmicos são aqueles que liberam calor. Endotérmicos são aqueles que absorvem calor. Só isso. Endo, para dentro, absorve. Exo, para fora, libera. Ok? Gás queimando. Toda queima, toda combustão
é desculpa, é exotérmica. Toda combustão é exotérmica. Acabou. Há em uma chaleira sobre a boca a água fervendo. Para a água ferver, precisa o que? Absorver calor. Então, é absorve endotérmico, ok? Só botar endo para facilitar. Endotérmico. Álcool evaporando. Para o álcool evaporar, ele precisa absorver calor. Então, vai ser um processo também endotérmico, ok? Endotérmico. A, a álcool evaporando sobre a superfície da mesa. Pronto. Então, temos aí qual gabarito? Um exotérmico, 2 e 3 endotérmicos. Tranquilo. Endo absorve calor, exo libera. Gente, aqui, qual será o calor absorvido na reação a seguir quando a quantidade de carbono for igual a 36 gramas? Aí você tem que saber. E aqui você tem uma quantidade de carbono e está liberando essa quantidade de calor aqui. 2C. Lá a gente viu anteriormente que carbono é 12. Então, como são 2C, aqui nós vamos ter 24 gramas de carbono, porque um, cada carbono é 12 gramas, cada mol de carbono é 12 gramas. 24 vai produzir, vai liberar aqui 360 quilojoules, ok? Se eu tivesse 24, ia liberar 360. Agora, como eu tenho 36 gramas, quanto eu vou liberar? Aí vai liberar X. 24 vezes X dá 24x. 36 vezes 360 dá 36 vezes 360 dá 12.960 dividido por 24. Isso dá, dividido por 24, 540. Ok? Então você tem que fazer assim: pega a massa molar, descobre a massa molar, vê quanto de energia está sendo liberado e aí você vai e marca que, opa, não é essa. Letra C, 540. 540 aqui, ok? Tá o 4 aqui, 540. Próximo. Dados as equações. Com base nas informações, calcule a variação da entalpia. Gente, você descobrir a variação da entalpia, é só você pegar e seguir o que a questão quiser, inverter, aí como eu vou fazer agora, da transformação do carbono grafite em carbono diamante. Veja, o carbono grafite é o reagente, porque ele vai se transformar no carbono diamante. O final é o carbono diamante. Então, o que é que você precisa fazer para resolver isso? Como o final é o carbono diamante, essa última equação você vai inverter. Quando você inverte ela, se você tivesse que multiplicar, você vai ter que multiplicar também o ΔH. Mas como você inverte ela, você vai torná-la positiva, ok? E aí, essa você vai inverter, mas você só vai trabalhar aqui com ΔH. Como você vai ter que inverter, vai tornar ela positiva. Já que vai tornar ela positiva, agora é só somar. Mais 3.900, mais 395,2 menos 393,3. Isso dá mais 1,9. Ok? Então é só ver qual você precisa inverter e trocar o sinal. Se eu precisasse multiplicar aqui por 2, ia multiplicar o valor também por 2. Ok? E assim vai. Observe os fatores que influenciam a velocidade de uma reação química. É incorreto afirmar que, gente, fatores que alteram a velocidade da reação: concentração, superfície de contato, pressão e temperatura. Aqui é um conceito, só vai ter uma errada aqui, que é e catalisador também, ok? Para você entender. Reagente. Quanto mais reagente você colocar, maior a velocidade da reação. Então, quanto maior a concentração de reagentes, maior a velocidade, certinho. Quanto maior a superfície de contato, maior a velocidade, certinho.
Quanto maior a superfície de contato é importante, é o tamanho da molécula. Quanto menor o tamanho da molécula, maior a superfície de contato. Pense na batatinha, uma batatinha inteira, cozinha mais devagar do que uma batatinha cortada. A batatinha cortada tem um tamanho maior, mas a superfície de contato, ou um tamanho menor, mas a superfície de contato é maior. Então, quanto menorzinho o material, maior vai ser a superfície de contato, ok? Quanto maior a pressão, maior a velocidade, verdade para os gases, viu? Em sistemas gasosos, quando você pressiona, vai ter mais choque entre as moléculas e a velocidade da reação vai ser maior. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade, sim, aumentando a temperatura, a velocidade da reação aumenta. E a presença de um catalisador, que é um catalisador? Catalisador é uma substância que acelera a velocidade da reação. Essa é a errada, ok? O catalisador acelera, a reação acontece mais rápido, ela é catalisada, mas ele não é consumido na reação, ok? E ele acelera diminuindo a energia de ativação, que é a energia mínima necessária para a reação acontecer. Gente, tá demais, viu? Vamos lá. Olha essa questão que caiu no Enem. Não vou nem ler. Nanotecnologia. Nano vem de coisas pequenas. Ok? Aqui vem falando, ó, um desses usos, tal, tal, tal. Cadê? Tem outra parte que fala aqui de nano. Sucesso da aplicação ao aumento da velocidade. Sucesso da aplicação tem a ver com o aumento da velocidade. Claro que você pause aí e lê o texto, que a gente vai acelerar. Mas o êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de maior superfície de contato, porque como são nanomateriais, são nano é pequenininho, materiais pequenos, extremamente pequenos, eles têm uma superfície de contato maior. Como tem uma superfície de contato maior, a reação vai ser mais rápida. Então veja que o Enem cobra isso. Radioatividade emitida por determinadas amostras de substâncias provém de onde é que vem a radioatividade, gente? A radioatividade não vem de elétrons, não vem nada, vem da alteração em núcleos de átomos. A radioatividade vem lá do núcleo. Lembre que no núcleo tem prótons e nêutrons, é de lá que essa energia é emitida. Radioatividade é a energia emitida por prótons ou por núcleos de átomos, beleza? Embora a energia nuclear possa ser utilizada para fins específicos, olha, isso aqui é qual o processo de detonação dessa bomba? Essa bomba aqui está falando de bomba atômica, ok? Vocês leiam aí o texto, já ajuda. Bomba atômica é um processo de fissão nuclear, ok? E bomba de hidrogênio, que é mais potente do que a bomba atômica, é um processo de fusão nuclear. Fissão é quando um átomo é quebrado, ok? Ele é quebrado e forma dois átomos menores. Aí é fissão e emite energia. Fusão nuclear, quando dois átomos pequenos juntam-se e formam um átomo maior, como a bomba de hidrogênio. Ok? Isso acontece no Sol, a fusão nuclear. Pronto, pode cair isso no Enem. No Sol, a reação que ocorre é a qual? Fusão nuclear. Átomos de hidrogênio se fundem e formam átomos de hélio. Beleza? Próximo. Mais um aqui, a técnica de datação, gente. Isso aqui pode cair também. Como é que os fósseis são datados? Bom, como é que esses cientistas descobrem a idade de um fóssil? Pela quantidade de carbono 14 e carbono 12 na atmosfera ao longo dos anos. Eles sabem, um fóssil, por exemplo, ele tem uma quantidade específica de carbono 14 e ao longo do tempo essa quantidade vai diminuindo. Então, quando a gente morre, esse carbono 14 vai diminuindo, vai sendo, é, de- vai sofrendo decaimento. E aí ele diminui, ok? Então lembre disso para a prova do Enem. Bom, mais uma questãozinha aqui de tempo de meia-vida.
que é tempo de meia-vida? É o tempo necessário para a massa de um elemento radioativo que emite radiação diminuir pela metade, ok? O tempo de meia-vida do Césio são 30 anos. Se tivermos uma massa inicial de 12 gramas, após quanto tempo essa massa será reduzida para 75 gramas? Aí como é que você descobre? Você pega aqui 12, inicialmente tem 12. Passa um tempo, vai para 6, porque vai pela metade. Passa um tempo, vai para 3. Passa um tempo, vai para 1,5. Passa um tempo, vai para 0,75. Opa, essa é a massa que vai chegar. Quanto tempo vai demorar para chegar em 0,75? Bom, para cair pela metade a massa são 30 anos. Então, são 30 mais 30, 60, mais 30, 90, mais 30, 120. Então, para a massa de Césio 137 sair de 12 gramas para 75 gramas, demora 120 anos. Ok? Bom, aqui também temos uma questão de equilíbrio químico. Ó, equilíbrio químico é o seguinte, o deslocamento do equilíbrio. Se você quiser formar mais, ó, não vou explicar, não vou ler aqui não, viu? Se você quiser formar mais a rosa, você pode adicionar aqui, ó, adicionar, adicionar reagentes. Se você quiser formar o azul, você pode adicionar produtos, que aí o equilíbrio vai se deslocar. Você bota produto, forma mais reagente, bota reagente, forma mais produto. Só que aqui está nos dando uma reação, que aí você tem que lembrar isso aqui, ó, ΔH menor que zero. ΔH menor que zero. Toda vez que o ΔH for negativo, menor que zero, a reação é negativo. ΔH negativo é uma reação exotérmica, ok? Exo. Se o ΔH for positivo, é endo. Só que aqui nós temos dois ΔH, porque a reação vai e volta. Indo, o ΔH é negativo, vindo no sentido do azul para o rosa. Então, é exotérmico. No sentido do rosa para o azul, é endotérmico, ok? Então, como é que esse processo endo e exo é favorecido? Uma reação química endotérmica é favorecida com o aumento da temperatura, ok? Então, se eu aumentar a temperatura, a reação endo, que é essa aqui, ó, do rosa para o azul, é endo. E do azul para o rosa é exo, porque aqui o ΔH é negativo. E esse ΔH que está mostrando aqui é da reação daqui para cá, do azul para o rosa. Mas do rosa para o azul é endo, beleza? É endotérmico, absorve calor. Então, para o material rosa se transformar do azul novamente, eu preciso fornecer calor. Então, aqui a alternativa letra D, de doido, ok? É assim, são dicas, ok? Se você não estudou o ano todo, claro que tem coisa que você não vai pegar, mas são dicas aí. ΔH negativo ou menor que zero, exotérmico. ΔH positivo ou maior que zero, endotérmico. Aqui nós temos dois, porque o que está representado aqui é do azul para o rosa, menor que zero. Logo, do rosa para o azul vai ser maior que zero, vai ser endotérmico. E o processo que é favorecido aí com o aquecimento com o secador de cabelos é do rosa para o azul. Leia aí a questão, dê um pause no vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. E a última questão. Gente, essa questão aqui traz um assunto muito cobrado que é pilhas, ok? O assunto de pilhas. Você tem que saber o seguinte: nas pilhas, os elétrons vão do anodo para o cátodo, o anodo é negativo, o positivo é o outro, o anodo oxida, o cátodo é quem reduz. Ai, que coisa mais estranha. Meu Deus, me dá uma luz. A luz só vai acender se a voltagem bater. Pega o potencial maior que você vai ver, subtraia o menor e você vai resolver o maior 0,8 subtraia menos
o menor, que é um 8, gente. Subtraia o menor, que é menos 0,3. E você vai conseguir calcular a DDP. Ok, isso aqui dá 1,1 volts. Pessoal, não entendi nada. Pilhas. Pilhas têm uma transferência de elétrons. Na pilha, o elétron vai do anodo para o cátodo. O anodo é negativo, o positivo é o outro. Então, o anodo, que é a parte negativa, libera elétrons. A parte positiva absorve. O anodo oxida. Quem oxida é quem perde elétrons. Quem reduz é quem recebe elétrons. Ok? O cátodo é quem reduz. Aí, como é que uma pilha é formada? Como é que eu sei a voltagem de uma pilha? Eu pego o maior potencial que tem, que é o potencial de redução, e subtraio o menor, 0,8 menos 0,3. Isso dá 1,1 volts. Veja o que a questão diz. Veja que eu nem precisei olhar para os dados aqui, eu só olho para esse E, o E aqui que diz o potencial de redução e de oxidação. Nessas condições, qual é o número mínimo de biocélulas ligadas em série necessárias para obter o potencial de 4,4 volts? Veja que uma pilha tem 1,1 volts, duas pilhas 2,2, que é só somar. Três pilhas 3,3, quatro pilhas 4,4. Então, se você viu uma questão lá de pilhas, veja o Ezinho. Pegue o maior menos o menor. Encontre a voltagem da pilha, ok? O maior valor é quem reduz. O menor valor é quem oxida. O maior valor é o cátodo. O menor valor é o ânodo. Ok? Você descobriu o valor da voltagem de uma pilha. Se ele quiser saber de mais pilhas, é só você ir somando. Beleza? Gente, essas foram as 52 questões. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. Envie essas questões aí para alguém que vai fazer a prova que está aperreado, que não sabe de nada. Beleza? Então, claro que isso aí não vai resolver o problema, mas às vezes a pessoa vai fazer o Enem, não sabe nada de química, pelo menos esses detalhes. Ela pode acertar algumas questões. E se sua área não é tão necessária assim, ciências da natureza, o peso não é tão grande, você pode passar na sua área. Beleza? Então, é isso aí. Valeu. Tchau, tchau.